Folha FM 98,3, Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar. São 7h04. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues. Hoje é sexta-feira, dia 26 de abril de 2019, e vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. PM é preso em Campos com arma roubada e carro clonado. Policial lotado no batalhão de Macaé foi abordado na BR-101 também com documentação falsa. Juiz nega liminar e licitação é mantida. A licitação do novo modelo de transporte de Campos acontece hoje. A entrega de documentos será realizada a partir das 10 horas da manhã na Prefeitura. Na conta dos produtores, mais uma queda no repasse de royalties. Campos recebe 16,4% a menos comparado com março. Por causa de maus tratos, operação faz apreensão de animais no mercado. São João da Barra e Macaé alavancam. Região tem saldo positivo de empregos em março. O articulista e blogueiro Roberto Uchoa está no time de colaboradores da Folha da Manhã. Fim da polêmica, Heloísa Landim fica com a presidência do PDT. No Folha 2, festa de Nossa Senhora da Penha tem atrações nacionais. Folha no Ar, primeira edição, temos como sempre a participação do jornalista Arnaldo Neto, editor-geral da Folha da Manhã, e de Aloísio Abreu Barbosa, diretor de redação. Bom dia, Aloísio, bom dia, Arnaldo. Vamos comentar um pouquinho os principais assuntos da Folha da Manhã de hoje. Bom dia, então, aos dois. Bom dia também ao Adriano, que já está aqui presente, que é o nosso entrevistado. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, Aloísio. Bom dia, Adriano Moura, já aqui com a gente para a entrevista no próximo bloco. Bom dia a você, nosso ouvinte da Folha FM. O principal destaque de hoje é o PM preso em Campos com arma roubada e carro clonado na BR-101. Essa dinâmica aconteceu no fim da tarde de terça-feira. Né? Qual é a novidade para a gente estar trazendo hoje isso? É o fato da prisão. Porque como ele estava com um documento considerado falso e o carro clonado, ele foi levado para a Polícia Federal aqui em Campos na terça-feira. Foi levado, prestou esclarecimento, foi liberado. Mas depois passou para a Polícia Judiciária e na Polícia Judiciária ele foi preso. E isso só foi confirmado, essa prisão só foi confirmada ontem, que ele está preso no Rio de Janeiro, no Batalhão Especial do Rio de Janeiro. E o que me chamou muito a atenção nesse caso é que ele é lotado no 32º Batalhão de Macaé, o mesmo batalhão que a Folha revelou, só depois que a Folha revelou, a Polícia Militar admitiu. Tem 2 policiais sendo investigados por extorsão mediante sequestro. E esse caso também envolvendo Campos. Então, são 3 policiais lotados em Macaé envolvidos em casos que passam aqui por Campos. Essa notícia, inclusive, nós comentamos aqui com o tenente-coronel, comandante da Ibiapina, né? Rodrigo Ibiapina, nós comentamos com ele, daí ele falou, né, que é mais ou menos o que a gente também já tinha dito aqui quando a gente comentou a notícia. Todo ambiente de trabalho pode ter boas pessoas e pessoas ruins também, né? Então ele estava falando que as investigações continuavam, mas como de praxe ele não podia passar nenhum detalhe sobre a investigação, mas a gente está acompanhando sobre tanto esse caso agora desse policial como o outro caso, que é o caso de extorsão mediante sequestro, que envolve medicamento. A gente já falou sobre isso aqui em uma outra oportunidade. Agora, só para a gente dar os dois lados, assim, para não dizer que a gente só vai em um lado da notícia, tem uma outra questão também que está na página policial, na página 7, que é com relação ao crescimento do número de assaltos a residências. E nessa matéria de crescimento de assaltos a residências, tanto o Ibiapina quanto o delegado que também esteve aqui, o delegado Pedro Emílio Braga, da 146DP, da DP de Guarulhos, eles falam que esses assaltos que estão acontecendo seriam uma reação do tráfico ao trabalho policial que está sendo feito no nosso município, né? Tem uma redução de criminalidade, isso é fato, isso é estatística, são números consolidados pelo ISP,
e eles falam que isso seria uma reação do tráfico, né, principalmente nessas comunidades de Guarulhos, principalmente nos locais mais afastados aqui do centro da cidade. Bom dia, Luísio. Bom dia, Marco. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvinte da Folha FM. Tem o que você colocou aí, você não colocou também o ponto final, que é uma repercussão. Garotinho deu uma orientação na quarta-feira aos filhos, deputados federais, Vladimir e Clarice Garotinho, em relação à reforma da Previdência. E eu, na própria quarta-feira, foi até a Arnaldo que me falou, não foi? Você me falou. Garotinho colocou na rede social, e eu confesso, e não sei algum constrangimento, que eu não sou leitor assíduo de Garotinho, mas quando o Arnaldo me falou, eu li e aí busquei a versão, né, porque está orientando os dois filhos, se conversou e orientou a votar contra a reforma da Previdência, e eu busquei os dois filhos para saber se era isso mesmo, se eles iam seguir a orientação do pai. Até porque Vladimir, a gente entrevistou ele para a Folha da Manhã, e aqui nesse mesmo programa no Folha no Ar, acho que foi a primeira sexta-feira de abril, né? Dia 5, sim. Primeira sexta-feira de abril. E disse aqui, o ouvinte se recorda, que ele critica vários pontos da reforma da Previdência. Ele falou do aposentadoria rural, né? Por exemplo, falou aqui, criticou a falta de dados do ministro da Economia, Paulo Guedes. Inclusive, uma crítica que ele fez aqui foi endossada anteontem à noite pelo presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia. Quer dizer, realmente há uma queixa de que vamos poupar $1 trilhão, mas da onde? Da onde? De que área? Como? Isso o próprio Rodrigo Maia, né, em entrevista à Globo News, entrevista muito boa, por sinal, né, na noite de... Hoje, na noite de quarta-feira, deu na Globo News, foi até a madrugada, também se queixou. E Vladimir, quer dizer, ou seja, Vladimir, ele questiona pontos da reforma. Mas acha que é necessário, né? Sim, ele questiona pontos da reforma, ele critica a falta de dados Paulo Guedes, mas como você colocou, Marco, ele vê a necessidade, explicou aqui com números, né? Inclusive mostrou também informado sobre a questão, que hoje em dia, quer dizer, eu repeti para ele aquela definição de Delfim Neto, né? Ex-deputado e ex-ministro, não é para os militares. A reforma da Previdência não é questão de desejo, é questão aritmética, né? E ele deu aqui os números e tal. Enfim, perguntei a ele e perguntei a Clarice. A Clarice é um pouco mais olímpica, né? É assessoria, mas tá bom, tá certo, profissional, entendo que seja assim. E não tive resposta na quarta. Na quinta-feira eu já acordei com a resposta de Vladimir e pedi assessoria de novo, retorno sobre Clarissa. Enfim, o retorno é Vladimir. Ele repetiu a mesma coisa que falou aqui, ou seja, ficou meio... que é uma posição mais de equilíbrio, né? Eu sou a favor da reforma da Previdência, mas questiono pontos e quero mais dados. E Clarissa falou que não ia comentar, né? A senhora respondeu que ela não ia comentar. Mas, ou seja, Vladimir manteve posição, ele foi coerente, manteve a posição dele, mas nenhum dos dois mostrou que se mostra mais disposto a cumprir a ferro e fogo os ditames do pai, né? O que claramente mostra uma situação, porque Garotinho está sem partido, ex-governador, ex-prefeito 2 vezes de Campos, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, ex-secretário estadual de governo, ex-secretário municipal de governo, mas é muito ex, né? E está sem mandato, sem partido, inelegível até 2022. Então é natural que os filhos, deputados, que estão em ascensão, não cumpram mais tão a ferro e fogo assim os ditames do pai. Você acha, Luísio, que os dois já não necessitam tanto do aval e do nome Garotinho? Eles têm brilho próprio como deputados, como políticos? A gente conversou aqui com o Vladimir, perguntamos isso diretamente ao Vladimir aqui, algumas vezes, até insistimos nisso aqui um pouco. Mas eu vejo o teu ponto de vista. Olha, eu acho que o Vladimir é o maior nome do grupo hoje, ponto.
Quer dizer, isso não é opinião, isso é empirismo de urna. Pô, se esperava que o Rosinha fosse fazer uma votação monstruosa, mais de 100 mil votos, ela teve uma votação muito tímida, muito aquém do que se esperava. 10% do que da outra? Clarissa, Sim, né? Clarissa. Eu falei que Rosinha? É. Desculpa, ouvinte. Obrigado, Arnaldo. Clarissa esperava uma votação estrondosa, se esperava todo... Ela era puxadora, não né? só aqui, como no Rio de Janeiro. Ela era puxadora da coligação. Você não vê todos os analistas políticos do Rio de Janeiro, do Dia, do Extra, da Globo News, falavam que Clarissa ia ser... Botava entre as 10, mas esperava uma votação. Tanto que o Prois frita, na época ela fica ali, quase que sai, não sai. O Burnier, eu já relatei isso aqui. Arnaldo acompanhou o Burnier. Burnier se libera, se não libera, Clarissa para ser candidata. Gente cobrando, cadê Arnaldo Burnier? É verdade. A gente ali em cima, marcando, e na hora teve uma reunião em Brasília, às pressas, e avaliaram o potencial eleitoral da Clarissa para deixá-la ser candidata como puxadora do voto. Se não fosse o Ottoni de Paula, do PSC, do partido do governador Whitson, surfando naquela onda, certamente a Clarissa não seria candidata. Quando ela faz o vídeo agradecendo, ela fala isso, né? Que foi ali, foi no finalzinho que ela entrou, foi uma das últimas a entrar. Mas para a sua pergunta, porque eu não respondi a sua pergunta inicial ainda, Marco, a minha opinião. Então, ou seja, Clarissa, não é só minha opinião, é o que as urnas revelaram. Tem uma votação muito aquém do esperado, né? E Vladimir, embora tenha feito menos voto no geral do que Marcão, então presidente da Câmara de Campos, hoje secretário de Desenvolvimento Humano e Social do governo Rafael, ele fez menos voto no geral que Marcão, ele foi mais votado em Campos do que Marcão, mas assim, as duas diferenças muito poucas, né? Para um lado e para o outro. Mas Marcão, como o Arnaldo citou o fenômeno do PSL, acabou ficando por conta de legenda. Eu acho que o Vladimir, sem sombra de dúvida, hoje é o maior nome do grupo. E em relação a Clarissa, como também está posto no ponto final, eu até entendo, não quero comentar dela, porque é aquela coisa, né? O passado é logo ali. A votação da eleição, a votação do impeachment da presidente Dilma, então presidente Dilma, em 2015, na Câmara Federal, ela estava grávida do primeiro filho dela, e é uma mulher bonita, né, e tal, e posou com a barriga grávida, bandeira do Brasil, era a musa do impeachment, né? E aí, na véspera da votação do impeachment, não estou fazendo juízo de valor sobre o impeachment, não, estou constatando um fato, né? Se tem foto, quem quiser ver, é só buscar aí, musa do impeachment, Clarissa, que vai ver a foto que eu estou falando. Desculpa. E aí, nas vésperas da eleição, tem uma discussão com um garotinho, eu disse uma calorada, eu não me lembro se foi o Noblar, alguém do Dia que colocou, que chegou a... Se você votar pelo impeachment, você tira o garotinho do nome. Foi Lauro Jardim. Lauro Jardim, você tira o garotinho do nome e ela usa a questão da gestante, que está sendo gestante, se ausenta da votação, mas que tem dois tipos de ausência. Tem uma ausência que você convoca o suplente, tem uma que você não convoca. Ela usou a que você não convoca. E, quer dizer, não mudou o resultado. Dilma foi impeachmentada, como todo mundo sabe, depois confirmado pelo Senado, né? Só que Dilma pagou isso, né? E como é que foi o retorno de Dilma? Nos últimos dias do governo dela, veio presidente da Caixa Econômica Federal aqui em Campos e fez a venda do futuro de Campos. Foi o pagamento da ausência do impeachment, né? Não, como dizem os americanos, no further questions. Não precisa nem explicar demais. É isso. Não é verdade? Lá no Santa Rosa, eu lembro da reação da Miriam. Eu cheguei para Luiz e falei que o terceiro empréstimo estava fechado. Não fui eu que recebi a informação, foi José Matias, companheira nossa de trabalho. O João me passou, que eu consegui receber de Brasília, que o terceiro estava fechado. Aí quando a Miriam veio aqui lá no Santa Rosa, para entrega da Minha Casa Minha Vida, aí todo mundo em cima de Rosinha, todo mundo em cima de garotinho. Eu saí, fui lá pro carro de Miriam e fiquei encostado no sol, até ela descer do palco. Fui insistir, tá fechado, ela não respondeu. Mas na última pergunta ela olhou para trás, só esboçou um sorriso e bateu a porta sem responder. Eu falei, não. Cheguei do redação para Luiz Anderson.
Tem empréstimo. Pode estar certo. Não deu outro. Assim, eu lembro desse fato. Fez quando o empréstimo e comparou Rosinha a Dilma. Eu lembro disso. Eu lembro disso também. Comparou Rosinha a Dilma. Foi uma situação ali. Na época, aquela cobertura do impeachment de Dilma foi muito intensa, né? Foi uma cobertura muito intensa. Mas voltando aqui para Campos, acho que o Marco já quer levar para o intervalo, mas só para puxar um assunto importante da edição de hoje, que é essa questão da licitação do transporte. Sim. Verdade. O juiz negou a liminar e a licitação é mantida. A licitação estava mantida, né? O risco era da licitação ser suspensa com uma decisão judicial de uma ação que não querendo fazer juízo de valor, até porque não tem conhecimento para tal, mas a gente que acompanha já há algum tempo, a ação parecia realmente meio sem sentido, porque alega que não houve publicidade da questão de audiências públicas, e isso não é fato. Nós tivemos publicidade, sim, das audiências públicas. Alegam que estão direcionando a licitação para grandes empresas. Na verdade, também está aberto para todo mundo participar. Vamos ver como vai ficar. Um processo licitatório. Semana que vem o Felipe... eu ia lembrar isso. Né? Terça-feira, dia 30, o secretário Felipe Quintanilha vai estar aqui para falar mais sobre o projeto. Já sobre o projeto e já com alguma coisa sobre licitação, acredito, sim, né? Sim. E que começa... hoje vão ser entregues... Dia segunda-feira, 29, deputado estadual Joviana, e dia 30, terça-feira, Felipe Quintanilha. Isso. E hoje começando a ser entregue essa documentação. Tem até a foto da capa, a foto que mostra o que é o transporte público de Campos hoje, né? Que é essa bagunça ali no centro, você vê van dividindo espaço com ônibus, e são muitas vans, são muitos ônibus. Tem as lotadas que são irregulares, né? A gente não pode dizer de outra forma. Eu fico até impressionado como alguns políticos, querendo tirar proveito da situação, começam a defender a lotada. Não que a gente pode pensar de uma forma de regularizar. Agora, enquanto é irregular, a gente não pode falar de outra forma, né? Que nem a fiscalização da postura. Ontem eu vi, a Luz falou que tinha um político que estava sumido, não vou nem falar o nome para não dar luz, mas ele sabe quem é, criticando a postura porque estava fazendo a fiscalização. O homem-bomba? É o próprio. Que estava ali, estava lá, o cara está criticando porque o agente de postura está fazendo o trabalho dele. Vamos ver uma forma de que a pessoa possa trabalhar, possa regularizar, é uma discussão. Agora, criticar por tentar resolver a situação é meio complicado, né? Só para antes do intervalo, Marcos, só para lembrar que está aqui também, você citou, e vai estar aqui conosco também no dia 6/5, 6 de maio, é o Roberto Show, policial federal, especializado em segurança pública, investe muito nisso na carreira acadêmica, né? E ele vai estar estreando amanhã como articulista e blogueiro, articulista da Folha da Manhã, blogueiro do Folha 1, né? E sucesso aí a ele, bem-vindo. E vai estar aqui com a gente também para discutir segurança pública no dia 6, que é a segunda-feira daqui em diante, aqui no Folha no Ar. Perfeito. Vamos então a um pequeno intervalo com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, já voltamos.